No exercício 5, eu tenho o seguinte: faça um algoritmo que leia o nome e as duas notas de um aluno. Em seguida, calcule e apresente a média e o nome do aluno. Muito simples, igualzinho ao exercício anterior. A única coisa que muda agora é que eu vou ter menos conta e um outro tipo de conta. Veja bem, como sempre, eu venho aqui e tenho as minhas variáveis. Repara aqui, ó, que eu fiz inteiro nota 1, inteiro nota 2 e real média. Eu estou assumindo que as notas dele vão ser números inteiros. Contudo, as notas sendo números inteiros, não necessariamente a média vai ser inteira. Então eu coloquei a média como real. Mas na vida real mesmo, né, no nosso dia a dia, eu deveria ter declarado todos eles como real, porque eu posso ter uma nota quebrada, um 5,5, um 6,3 e por aí vai. Então, e assim, claro, a variável caráter com que vai receber o nome do aluno, né? Então, escreva nome do aluno, leia nome, escreva a nota 1, leia a nota 1, escreva a nota 2, leia a nota 2, e aqui eu tenho a média que vai receber o cálculo da média. Como eu calculo a média de um aluno? Eu somo a primeira nota mais a segunda nota e divido esse valor por 2. É uma média aritmética simples. E aí eu venho aqui, né, escreva, eu botei até aqui um escreva L, não havia necessidade porque não vai ter nada depois disso. O aluno, e olha que interessante, o aluno é uma mensagem, aí eu coloco a variável nome, então ele vai escrever o nome do aluno, obteve média, e aí eu coloco aqui a variável média, e ele vai escrever o valor que está armazenado na variável média. Assim, a gente tem o algoritmo fazendo o cálculo da média do aluno e apresentando tanto o nome do aluno como a média que ele obteve com essas duas notas. Agora repara uma coisa, pensando nesse exercício que a gente acabou de fazer, percebemos que o algoritmo calcula a média, mas ele não informa a situação do aluno, aprovado ou reprovado. Para que isso aconteça, precisamos implementar um sistema de tomada de decisão. A tomada de decisão é quando o resultado de um algoritmo varia, dependendo das condições. Para isso, nós vamos ter que usar estruturas condicionais. Eu já coloquei uma videoaula sobre estrutura condicional e agora eu vou apresentar aqui alguns exercícios que utilizam essa estrutura. Então, no nosso exercício número 6, nosso exemplo número 6, eu vou pegar a mesma situação do exercício anterior. Faça um algoritmo que leia o nome e as duas notas de um aluno e em seguida calcule e apresente a média e o nome do aluno e se o aluno foi aprovado. Bem, como é que eu sei que o aluno foi aprovado? Para um aluno ser aprovado, sua média precisa ser igual ou superior a 7. Então aí eu já criei a minha condição. Se a minha nota for igual ou superior a 7, esse aluno vai estar o quê? Aprovado. Então vamos ver como é que ficou o algoritmo? Bem, você vê que continua a mesma coisa, declaração das variáveis, continuei deixando a variável nota 1 e nota 2 como inteiros, a média como real e o nome como caractere. Então, escreva, ele vai ler lá o nome do aluno, vai armazenar as duas notas, vai fazer o cálculo. Até aqui, esse algoritmo é idêntico ao outro. Agora, aqui, eu tenho, escreva nome, né? O nome do aluno, a variável nome, sua média é e o valor da média. Agora, aqui entra a estrutura condicional. Se a média for maior ou igual a 7, então escreva nome, quer dizer, o nome do meu aluno, a variável nome vai estar aqui, o valor que foi digitado, você está aprovado. Então imagina a seguinte situação, a primeira nota é 7, a segunda nota é 7, 7 mais 7, 14, dividido 2 por 3, dividido por 2, 7.
escreva fulano de tal, sua média o valor armazenado aqui é 7. Se a média for maior ou igual a 7, é igual a 7, então eu vou escrever fulano, você está aprovado. Você repara que é uma estrutura condicional bem simples, eu só tenho a questão dele dizer que ele foi aprovado, mas não diz que ele não foi aprovado. O exercício número 7 já mostra essa situação. Faça um algoritmo que leia o nome e as duas notas de um aluno. Em seguida, calcule, apresente a média e o nome do aluno, se o aluno foi aprovado ou reprovado. Para um aluno ser aprovado, sua média precisa ser igual ou superior a 7, ou seja, se ela for menor do que 7, ele está reprovado. Então, você vê aqui a mesma coisa, declaração das variáveis, leitura dos valores, o cálculo, e agora o se vem. Se média for maior ou igual a 7, então escreva você está aprovado. Se não o quê? Se não for maior ou igual a 7. Bem, se ela não é maior ou igual a 7, ela é o quê? Menor do que 7. Então, se não, quer dizer, se ela não for maior ou igual a 7, escreva você foi reprovado, fim algoritmo. Eu tenho certeza que essa segunda parte do se não é aquela que nenhum aluno quer ouvir, né, no final aí de um período escolar. Então você vê que agora eu tenho uma estrutura condicional composta, onde eu tenho um então e um se não. Quer dizer, se ele atender a minha condição, ele vai tomar uma atitude, se ele não atender a minha condição, ele vai tomar uma outra atitude, para executar um outro bloco de comandos. Mas agora, vamos pensar numa outra situação. E se o aluno ainda tiver a chance de fazer uma prova final? Vamos ver como é que fica esse algoritmo? Então, aqui no exemplo 8, é o seguinte. Faça um algoritmo que leia o nome e as duas notas de um aluno e em seguida calcule e apresente a média e o nome do aluno. E se o aluno foi aprovado, se ele está se ele está em prova final ou se ele foi reprovado. Para um aluno ser aprovado, sua média precisa ser igual ou superior a 7. Se a média for menor que 7, mas for maior do que 3, ele fará a prova final. Caso a média for menor do que 3, o aluno está automaticamente reprovado. Repara que agora eu tenho condições dentro de condições. É aquilo que a gente chama de condição encadeada, né? Vamos ver como é que ficou o nosso algoritmo? Então aqui eu tenho o algoritmo e aí vem tudo aquilo que nós já vínhamos fazendo. Repara que a gente só está aumentando um algoritmo que já existe. Então eu tenho aqui toda a declaração de variáveis, a entrada de dados, o cálculo da média, e ele escreve lá o nome do aluno e a média. E aí vem, se a média for maior ou igual a 7, então escreva você está aprovado. Se não, aí veja bem, dentro do se não eu vou ter uma outra condição. Se não for maior ou igual a 7, ela é menor do que 7. Mas sendo menor do que 7, ela for maior ou igual a 3, então escreva você está de prova final. Agora, se ela não for maior ou igual a 3, ela só pode ser o quê? Menor do que 3. Então, escreva você está reprovado. E aí eu fechei este se aqui. Este se que está dentro do se não. Se não o quê? Se a média dele for maior ou igual a 7. E aí aqui eu fecho esse se e aqui eu fecho esse outro se. Eu tenho um se dentro do outro. Daí é o que a gente chama de se encadeado. Ok? E aqui eu finalizo o meu algoritmo. Correto? Bem, nós vimos nessa videoaula que um algoritmo ele pode ser escrito de várias maneiras diferentes, como a gente já falou, dependendo do que ele foi pedido. E o interessante é que a gente viu como é que a gente pode ampliar um algoritmo para que ele atenda melhor ao propósito dele. Por isso que tem que prestar muito bem atenção no que diz no algoritmo para que a gente possa fazer a implementação corretamente, a gente possa criar, né, o algoritmo que será implementado depois corretamente. Repara
que uma outra coisa interessante é como o algoritmo se repete, né? A ideia dele é a mesma, ele só vai mudar o nome das variáveis ou de repente uma operação matemática, mas a ideia dele continua a mesma. Tá ok? Bem, as referências para essa aula, né, são os nossos livros e, claro, o maravilhoso blog, lá, o site do professor Flaviano, né, flaviano.eti.br. Depois, quem puder dar uma olhadinha lá no blog desse professor, que tem um trabalho lá muito legal, uma coisa muito bem feita. Bem, essa videoaula nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da videoaula e poste comentários, críticas, me ajude aí a melhorar essas videoaulas. É um projeto novo, essas videoaulas de informática aplicada, então eu gostaria de saber aí de você o que você está achando. Então manda e-mail para mim ou entra lá no Facebook, né, www.facebook.com/Prof. Marcelo Souza, ou posta um comentário sobre a aula aí no YouTube mesmo. Tá ok? Agradeço aí a sua audiência e não esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer. Um abraço e até a próxima videoaula.